dela aqui no setor de educação também, da UFPR, e teve um papel essencial aí na escrita dos planos de ensino. Então, hoje, a Sara topou o desafio em nos dar algumas dicas sobre contação de histórias, sobre como que a gente pode, né, utilizar a literatura infanto-juvenil e os planos de ensino para que a gente possa trabalhar a educação socioemocional em sala de aula. Né? Então, obrigada, Sara, por topar, participar e compartilhar com a gente as suas experiências também. E fica à vontade. Depois a gente, né, vai abrir para discussão, né, a programação hoje, né, a gente fazer esse momento para falar sobre as histórias com a Sara. Depois a gente abrir para uma roda de conversas, para o nosso café com Diga. E depois vamos discutir um pouquinho sobre o congresso do Diga, que está programado para o final do ano. Vamos discutir alguns detalhes aí sobre a nossa programação. Então, Sara, fica à vontade. Obrigada de novo por topar estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, na verdade. E vamos usar com sabedoria esse tempo, né? O tempo é nosso bem mais precioso. E eu acho legal quando a gente é professor, contador de histórias. Todo professor, ele é contador de histórias, na verdade. A gente sabe a importância de olhar para o nosso público, para a situação que a gente está vivendo e tentar se adaptar àquilo. Por exemplo, o nosso grupo aqui está bem intimista, bem gostoso para a gente compartilhando as coisas, provavelmente. Então, eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, uma conversa para pessoas que eu sei que já contam histórias. Então, e a gente vai pensar um pouquinho em duas grandes frentes. Primeiro, por que eu conto e como contar, digamos, melhor? Existe um jeito de contar melhor? E é uma grande jornada de autodescoberta que a gente vai tentar conversar um pouco hoje. Porque todo mundo tem que se conhecer, porque justamente uma coisa que às vezes funciona para mim não vai funcionar para Ellen lá no contexto que ela dá aula. Mas ela vai adaptar uma habilidade dela para aquilo, para a intenção e propósito dela. E a gente vai falar também de literatura de alta qualidade, dos livros do programa Diga, tenho todos aqui. A gente vai fazer Vou fazer um merchandising aqui, porque os livros são altamente recomendáveis, minha gente. Eu preparei um materialzinho, que daí depois, Bianca, qualquer coisa a gente compartilha lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se vai ter alguém que vai ser diferente lá, mas provavelmente naquele grupo dá para compartilhar também com o pessoal depois. Eu fiz um slide, gente, eu fiz 2 arquivos em PDF para vocês, justamente de autores que eu gosto e que me influenciaram ao longo desses últimos 10, 15 anos, desde que eu comecei a trabalhar como professora, e essa arte de contar história que eu gosto tanto. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um slide, só para a gente ter uma ideia, mas daqui a pouco eu vou tirar ele também, ele não é tão longo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Nunca compartilhei assim. Tá indo, gente? Consegui? Tá aparecendo sim. Ah, agora sim. Acho que agora foi. Foi, tá Né? na tela cheia agora. Então, contando histórias, né? Como que a gente vai utilizar os livros do programa Diga, pensando no material que a gente já tem, e como que a gente pode adaptar as nossas aulas em contextos variados, né? Contexto híbrido, contexto online, aula síncrona, aula gravada, a gente tem que pensar em todos os tipos de possibilidades. E por que contamos e ouvimos histórias? Eu gosto bastante dessa frase aqui, desse início de texto, que é do livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, um grande escritor da América Latina. Nas fogueiras de Paissandu, Melado Ituria conta causos, conta acontecidos. Os acontecidos aconteceram alguma vez, ou quase aconteceram, ou não aconteceram nunca. Mas tem uma coisa de bom, acontecem cada vez que são contados. Esse trecho me faz lembrar o Chicó, aquele personagem do Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida. Sempre que perguntavam para ele, no filme e no livro, então, mas esse caos é real? Se é real, não sei, mas só sei que foi assim. Ele sempre contava assim para as pessoas. Quando a gente fala de contar histórias, pessoal, a gente fica perguntando por que será que essa arte de contar histórias ela continua sendo tão importante, passa tempo, não importa a situação. Inclusive, a gente percebeu que durante a pandemia a arte tem nos salvado, né? A gente precisa descarregar nossa energia em alguma coisa diferente, sabe? Sair do óbvio, a gente como professor, a gente como ser humano, a gente como alguém na família. Então, em qualquer posição que a gente está, a gente percebe o quanto faz a diferença a gente poder escutar e compartilhar nossas histórias. E eu vou arriscar uma resposta para isso, né? Antes de entrar no que é a contação de histórias, de por que é tão importante a gente contar a história.
Antes mesmo da gente começar a ler, a gente já ouve e conta histórias. A gente chega na escola não sendo alfabetizado e já está compartilhando com as pessoas a nossa experiência. Se a gente pensar em empreendedores de palco, influenciadores digitais, professoras, professores, pesquisadores, cientistas, as pessoas estão sempre contando uma história para a gente. Só que a forma como elas fazem isso define o nosso engajamento. Por que algumas pessoas se engajam mais em uma atividade e menos em outra? Por que é mais prazeroso escutar uma pessoa falar e outra, às vezes, parece que é meio maçante? Será que é importante eu dar pausa no meu texto, eu olhar qual que é a intenção que eu estou trabalhando? Tudo isso ele faz parte da contação de histórias e faz parte do nosso dia a dia. Né? Quando a gente pensa que as histórias elas atravessam gerações, elas vão se alterando. Eu até estava conversando com uma amiga minha lá, e Sara, o Big Brother Brasil, por exemplo. Esse ano é impossível você não ter sido influenciado e escutar sobre o que estava acontecendo lá, sobre as histórias, as narrativas. Inclusive, a minha amiga bem assim, Sara, a campeã, ela gosta muito, né, da Juliette. Você não tem ideia, ela perdeu todas as provas de líder, parece coisa de novela mexicana. Daí, quando era a última prova, ela vence. Não é uma coisa de novela mexicana? E eu falei, olha só como a gente gosta de compartilhar nossas histórias e escutar. Isso faz a gente ser influenciado pelas coisas que estão ao nosso redor. E nessa foto, não sei se vocês estão vendo ali, ó, não sei se parece bem na tela de vocês, mas tem uma imagem que se chama Contos de Mamãe Gansa ali na porta, em francês. E eu tenho um trecho do Joseph Campbell, que é um pesquisador de histórias, né? Ele estudou os diferentes mitos em diferentes religiões e culturas. Ele dedicou 30 anos da vida dele a isso. Graças a ele, eu descobri que, por exemplo, na cultura lá, culturas diferentes, por exemplo, a Bíblia, ela faz todo sentido para o pessoal que é de uma cultura árabe. E que na Bíblia deles, por exemplo, no Corão, Adão e Eva foram separados, e eles têm que se encontrar ao longo da narrativa. É como se Allah tivesse colocado cada um em um lugar do mundo, e eles têm que ir se encontrando. As narrativas, elas se encostam, elas não se sobrepõem, mas elas se influenciam o tempo inteiro. E o que eu gosto dessa frase dele, quando ele diz que as histórias oferecem uma consciência maior sobre o que é existir e nos guiam por dificuldades, traumas, do nascimento até a morte. Então, não importa a fase que você está vivendo, uma história diferente vai te capturar, você vai lembrar daquela história. E quando a gente pensa que a gente é professor da educação básica, que nem a Bianca falou que eu sou já há alguns anos, as crianças e adolescentes, gente, eles estão por uma fase... A infância e a adolescência é muito rápida quando a gente compara a vida de adulto, que vai se estendendo. Mas a influência que a gente pode ter na vida daquelas crianças, ela vai perdurar por muito tempo. Eu lembro das histórias que me marcaram, quando eu estava no 3º ano, quando eu tinha 8 anos. Então, por que a gente lembra de alguns professores e de algumas histórias? É porque a forma como eles chegaram, a intenção que eles trouxeram, fez toda a diferença. E, embora muitos livros de literatura ao longo dos séculos tenham sido publicados por homens, né? Inclusive no início dos contos de fada, a gente ouve muito Charles Perrault, Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, que é o nome do prêmio de literatura infantil. Mas eu gosto dessa imagem, porque ali, quem está sentado escutando a história é o Charles Perrault, gente, nessa imagem. E vocês estão vendo que é uma mulher que ela está vestida com uma roupa simples, uma camponesa, e ela está contando a história. E tem o pessoal ali da corte, mais rico, da nobreza, escutando essa história. Porque a galera pobre, simples, o divertimento deles por séculos, e continua sendo, né? Como eu falei para vocês do Big Brother Brasil, do todo mundo sempre querendo se divertir com as narrativas, a gente sentava ao redor das fogueiras depois de um dia de trabalho para compartilhar as narrativas. Era isso que dava prazer para as pessoas. E o que acontecia? Só que essas narrativas, elas não tinham assim a ideia, você é criança, não pode escutar isso. Elas eram histórias que podiam, de certa forma, influenciar aquela vida e fazer aquela pessoa refletir, não apenas reagir à vida. Daí eu lembro do Diga. O Diga, ele traz elementos para a gente, né? Para a gente não ser reativo na vida, mas para a gente dar uma resposta às coisas que acontecem na vida. E daí eu estava pensando nisso, como eu sabia que ia ter mais mulheres e professoras hoje, eu pensei, temos que dar uma valorizada, porque as mulheres eram as grandes contadoras de histórias, como eu falei para vocês. E o Charles Perrault, os irmãos Grimm, o Jacob e o Ian Grimm, eles eram compiladores de histórias. Significava que eles escutavam o que o pessoal contava e eles iam lá e publicavam, adaptavam, escreviam, eles faziam isso. E o Hans Christian Andersen, esse criou a história de verdade, não posso negar. Mas o que é legal dessas histórias, gente? Por mais que elas fossem contadas ao redor das fogueiras, elas serviam para as pessoas, por exemplo, se instruírem, para refletirem como para o caminho delas. Por exemplo, na história original da Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho, ela, no meio da história, ela se depara com uma bifurcação.
E ela tem dois caminhos, ou das agulhas, que foi o que a mãe dela falou para ela ir, ou o dos alfinetes. Ai, peraí que minha bateria tá acabando, não acredito. Peraí, gente, só um minuto. E aqui? Eita, volta. Ai, só vou ligar a bateria rapidinho, gente, não acredito que tá acabando. Acho que foi. Ai, Deus é pai. Vamos lá. E o que acontece? A Chapeuzinho Vermelho, ela recebeu uma instrução da mãe dela, como eu falei, para seguir o caminho das agulhas. E quando ela chega na bifurcação, me lembrou até do filme da Enola Holmes, que ela disse que ela se inspirou nessa parte, que ela tem que decidir para que lado que ela vai, porque chega um lobo e dá uma sugestão para ela ir pelo caminho dos alfinetes, não pelo das agulhas. Então, nós temos essas escolhas que a gente tem que fazer na vida, e as histórias elas vão recuperando esses símbolos, essas insígnias e trazendo isso para a gente. E elas também curam a gente, né? Tem um livro que é bem famoso, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei se já ouviram falar desse livro, gente. Da Clarissa e Píncola Estés. Ela vai trazendo todos os arquétipos das histórias, ela vai trazendo para a gente o porquê que uma história faz com que eu trabalhe a minha curiosidade, por que eu quero trabalhar o interesse de uma criança, de um adolescente, em vez de eu massacrar ele com, por exemplo, uma instrução do jeito como ele deveria agir. Então, ela fala desse poder curativo das histórias, hoje tem até essas práticas de biblioterapia e tudo, só que ela traz isso num link atual. Ela fala que a gente sempre pode incentivar a pessoa a ter curiosidade e a buscar descobrir as próprias respostas para reagir melhor à vida, em vez dela ficar simplesmente sendo alguém passivo em relação a isso. E aí o poder de uma boa história, né? Afinal de contas, por que essas histórias que a gente selecionou no catálogo do Diga são tão boas, pessoal? Primeiramente, né, porque a gente analisou muita coisa e eu quero fazer uma propaganda dessas histórias antes da gente entrar, eu vou trazer alguns trechos delas ali também. Essas histórias, elas têm uma narrativa, uma construção, elas não são óbvias, elas trazem personagens diferentes, e elas ajudam a gente a pensar, por exemplo, sobre questões atuais, como tecnologia, será que é seguro? Como é que é as relações ali? Ou, por exemplo, esse livro aqui que foi escrito já há um tempinho, foi muito usado por mim durante a pandemia, porque ele resgata uma questão intergeracional. E as pessoas idosas que estão morando sozinhas e que precisam fazer uma compra, sair de casa, é ótimo para trabalhar com os estudantes. Eu trabalho no 7º ano, para vocês terem uma ideia, e eles amam essa história. E começa de um jeito bem legal, não como era uma vez, mas você pode situar o leitor ali, num condomínio, ali no terraço, vivia uma senhora que todos os dias tinha que atravessar a rua para poder fazer as suas compras. Isso era importante para ela. E como que você vai falar sobre uma situação dessa no meio de uma pandemia, por exemplo? Quantas pessoas estão com esse desafio? Esse é outro livro que também saiu, gente, no Caderno Pedagógico lançado hoje, que é O Monstro das Cores, da Ana Linas. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre como organizar as emoções, como que eu posso gerenciar elas, e ele faz uma associação com cores bem legais. Enfim, são vários livros, eu vou falar mais deles mais para frente, né? Mas só para a gente ter um primeiro momento aqui. Só que aí eu pergunto para vocês, não é importante o nosso papel como professor, professora, pesquisador, pai, mãe, alguém que quer compartilhar uma história com alguém? É sempre bom a gente ficar de olho no que as pessoas trazem para a gente de desafio e o que a gente pode levar para elas em relação a isso nessa construção, né, dessas histórias. O Sartre, ele costumava dizer que contar histórias e ler histórias é como se fosse um peão. Ele só faz sentido em movimento. Significa que eu preciso contar e eu preciso que alguém escute o que eu estou contando. Então, antes de a gente falar um pouco sobre técnica, por exemplo, sexta passada eu estava conversando com meus alunos e eles estavam falando, a gente está sempre lendo um livro de literatura clássico nas sextas-feiras, né? E um deles trouxe um questionamento, professora, né? Porque daí tinha um livro que ele leu e um filme que foi indicado ao Oscar no passado, Jojo Rabbit. E nesse filme, um menino ele acaba comentando que a mãe não quer contar para ele que o avô paterno tinha cabelo preto na Alemanha, porque o menino era muito, muito, muito assim relacionado à causa nazista. E para ele só aceitava pessoas de cabelo loiro. É uma coisa bem assim, né? É meio chocante para a gente hoje, mas ele falou, professora, e como assim, né? Porque a gente tinha contado uma história dos irmãos Grimm. Para quem não sabe, os irmãos Grimm são alemães, pessoal. O Jacob e o Ian Grimm. E para quem não sabe, também a história original da Branca de Neve veio de lá, da Alemanha. E ela é super importante porque ela resgata uma família da nobreza, um rei e uma rainha,
que estava esperando o bebê, que é a Branca de Neve. E no começo da história, só para vocês terem uma ideia, a mãe está bordando. Ela tem um círculo de ébano, que é uma madeira bem escura, e ela está bordando um enxoval do bebê, que ela não sabe se é um menino ou uma menina. Mas ela se machuca, acaba dando uma espetada no dedo, cai aquilo enquanto ela está caminhando na neve, e ela olha para aquela madeira escura, para a neve, para o sangue dela ali, que acabou a gotinha caindo no início da história, e ela deseja ter uma filha menina. Primeira coisa que não era um desejo comum dos reis. Os reis gostavam de ter filhos homens, para que continuassem com o nome dele. Tinha uma coisa histórica na Idade Média sobre isso. A segunda coisa é que ela era loira e o marido dela era um loiro. Tipo, então, os dois não podiam, teoricamente, ter uma filha de cabelo preto. Então, o desejo é ter uma filha de cabelo preto, igual aquela madeira, mas ainda tem a questão da pele branca. Só que daí eu conversando com meus alunos, olha como faz séculos que já existe essa questão de um preconceito trazido, de tentar quebrar uma coisa, como a história traz esse simbolismo para a gente, certo? E daí, no final da história da Branca de Neve, não é um beijo que salva ela também. Eu só vou pular para o final para não ficar muito tempo nessa história, tá, gente? Os anões, inclusive, né, na história, eles acabam vendendo para o príncipe, para o empregado do príncipe, o caixão com a Branca de Neve e tal. É uma outra época, gente. Tem que ter um olhar diferente, tá, para a história. O príncipe acha ela super bonita, quer comprar. E como os anões, eles não são trabalhadores na história original, eles são ladrões, né? Ainda bem que a Disney foi lá e deu uma atualizada na história. Eles acabam vendendo. E o empregado está subindo com o caixão. E quando esse caixão se rompe, enquanto o príncipe estava tomando água, que ele não aguentou toda essa caminhada de ter que trazer o caixão, e o que acontece? Ele vai subindo a escada, chega uma hora que ele se cansa e o caixão se quebra ali no meio da escada e a Branca de Neve voa. Mas como essa bruxa, gente, nessa história, a maçã estava engasgada na garganta dela. E toda vez que a feiticeira fazia alguma coisa, ela tentou pelo um prendedor de cabelo, um cinto, e tudo os anões conseguiram tirar. Só que eles não sabiam que tinha uma maçã aqui. O empregado sai correndo, agarra a Branca de Neve antes que o corpo caia no chão e, naquela hora, voa aquela maçã que estava na garganta dela. E daí vocês me perguntam, mas, Sara, por que a história original não tinha um beijo, por exemplo, e a história que a gente conhece, tão historicamente traz, né? É a importância da mediação de quem está contando a história, pessoal. Por exemplo, o Walt Disney, né? Ele pegou todas as histórias que eu falei para vocês, ali de Charles Perrault, dos Irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen, e ele estava vivendo num período de pós-guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, era bem aquela tensão ali, e ele era judeu. E o que ele falou? As pessoas elas não estavam mais querendo casar, gente, naquela época. Eu tenho umas reportagens que falam sobre isso. Porque quem voltava da guerra voltava sem esperança. As pessoas estavam com a família desestruturada. O que acontecia? Ele falou, eu vou pegar essas histórias, eu vou reeditar, e o primeiro filme foi A Branca de Neve, inclusive, um dos primeiros longas-metragens famosos da história da Disney. E o Touro Ferdinand também, porque ele queria trazer algo sobre paz, de quebrar os estereótipos, mas ele queria que ao final de todas as histórias, ele mudou todas as histórias, o casamento surgisse como uma esperança para as pessoas. E daí vocês me perguntam, tá, e eu posso ler a história ou eu posso contar a história? Gente, não existem regras, vocês fazem as duas coisas, porque eu faço também. Existem momentos que a gente vai contar a história sem olhar para o livro, e isso não impede que eu traga o livro depois com a imagem e vou contrastando com aquilo que a pessoa criou de expectativa sobre a história e aquilo que eu quero agora construir com ela, com o que eu estou fazendo. E nesse processo, gente, de onde que vem a palavra mentor, né? Mentor é uma palavra super importante no programa Diga também, porque tanto os alunos eles vão aprendendo a serem mentor, quanto os próprios professores são o primeiro mentor e modelo, assim como os pais em casa. E para quem não sabe, essa palavra ela vem do latim ali, na verdade, e do grego, de quando o Odisseu, conhecido como Ulisses também, ele foi para a Guerra de Troia. Para quem não sabe, levou 10 anos para chegar lá e mais 10 anos para voltar. Só que antes dele, ele tinha um filho pequenininho, a Penélope teve um filhinho chamado Telêmaco, que era o filho desse grande herói. E ele não sabia, ele sabia que a viagem ia ser longa. E ele pensou, eu preciso deixar, como a infância e a adolescência são fases muito rápidas, mas são fases que modelam quem a pessoa vai ser na vida adulta, o tipo de caráter que ela vai ter e como que vão ser as ações dela, ele chamou o melhor amigo dele, que se chamava Mentor. E ele pediu para o Mentor cuidar do filho dele, Telêmaco, enquanto ele estivesse fora.
E o mentor, gente, foi dando nome para todos os outros que vieram após ele, porque ele foi responsável pela criação de Telêmaco, filho desse grande herói. E daí você imagina, nós também somos mentoras, certo? Então, o que a gente vai fazer vai ecoar por muito tempo na vida dessas crianças. Então, agora que a gente vai entender um pouquinho do porquê que a gente conta histórias, né? A gente vai começar um caminho do como, né? Como que eu posso pensar em contar histórias de um jeito melhor? Levando em consideração que todo mundo, gente, já tem ferramentas, que já possui a sua própria personalidade, as coisas e as suas habilidades. Então, assim, o que eu vou trazer aqui não é nenhuma fórmula nem nada, são sugestões que você pode adaptar no que for melhor, seja no formato online, que nem eu falei, eu fui contar a história da Branca de Neve online, né? O que eu vou fazer? Tive que subir na cadeira lá na aula que eu dei semana passada para fazer o tropeço, fazer algumas coisas. A gente tenta pensar qual é o cenário que eu tenho. Poxa, aqui eu tenho essa câmera. Se eu vou fazer uma aula online, eu tenho que pensar como que eu posso usar esse espaço. Será que eu trago um objeto para contar a história? Tudo isso aí, gente, é o cenário que eu posso montar. Aulas híbridas, os alunos vão para a aula e vão também assistir online. Como é que eu posso me adaptar a esse novo contexto? Então, tudo é para a gente colocar no papel e pensar como que eu vou organizar e gerenciar isso. E quando eu falo do mapeamento do nosso eu leitor, gente, eu trouxe aqui os livros que mais me marcaram na minha infância, adolescência e início da vida adulta. Todo mundo tem algum livro. Inclusive, quem não gosta de ler tem livro, porque tem história que marcou aquela pessoa. Hoje em dia, a gente tem muitas séries, muitos filmes, e às vezes as pessoas vão ler o livro porque gostaram da série. Então, existem outras formas de você engajar também a pessoa numa história, numa leitura. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu ouvi uma professora contando essa história do Lobo e os 7 Cabritinhos, e é uma história que, assim, toda vez que chegava a caixa de livro, eu tinha que pegar esse livro. E eu já tinha lido umas 20 vezes, mas eu tinha que ler de novo. E o mesmo acontece com o Barba Azul, porque era uma história que tinha algum elemento interno meu que conectava com ele. Eu fico imaginando, gente, essas histórias que vocês estão contando ou usando como as histórias do Diga, elas podem se conectar aos estudantes, porque não são histórias, muitas vezes, que são óbvias no primeiro momento, trazem protagonistas diferentes do que a gente está acostumado. Nós temos a Albax, por exemplo, o Menino Nito, faz a gente repensar situações que a gente está enfrentando, por exemplo, será que eu posso chorar? Em que situação? Então, essas histórias a gente não faz nem ideia da consequência positiva que ela vai trazer para os estudantes ao longo da vida deles. Estou falando de coisa daqui a 5, 10 anos, deles estarem falando sobre essas leituras. E agora, a gente vai começar, então, a pensar o seguinte, mas para contar melhor, como? Né? A gente já falou o porquê. A gente sabe que as histórias estão no imaginário coletivo, as pessoas gostam de narrativas, e faz toda a diferença eu saber contar para vocês o porquê que eu gosto disso ou daquilo. Agora, então, a gente vai pensar, mas o que seria uma história bem contada, gente? Como que eu posso pensar em utilizar o material que eu tenho? Alguns tópicos para a gente refletir num primeiro momento. Uma história bem contada, gente, ela vai passar pela escolha do texto. Né? Para eu escolher o texto, eu vou ter que ler ele, eu vou estudar, eu vou conhecer ele. E eu vou pensar assim, existem climas e ambientes. Climas assim, um clima de romance, um clima mais soturno, assim, de mistério. E que ambiente que eu tenho? Eu tenho o campo, eu tenho a cidade. Eu nunca esqueço quando um professor meu, né, que eu gosto muito, o Renato, eu fui contar uma história para todo mundo, a história que eu gosto muito, que é a minha história Tio Patinhas, a história do Barba Azul, que é aquela história que todo contador gosta de contar para todas as pessoas que você ama, uma história que está há anos com você, e você pensa, minha história que parece 10 centavos, mas vale $1 milhão. É isso, aquela moedinha do Tio Patinhas assim. O que acontece? E eu lembro que eu estava super empolgada contando uma história medieval. E daí tem uma hora que eu tenho que falar do relógio, eu fiz assim, que achei, legal fazer. Daí ele falou, Sara, né, ele veio me dar o feedback. Na época da Idade Média, existia relógio de pulso? Pensa comigo. Ele me fez pensar algumas coisas assim. Você começa a história falando que na época dos avós, nossos avós, havia um homem com uma barba super estranha, mas que tinha lindas casas no campo e na cidade. Como que você vai apresentar isso para as pessoas que vão escutar? Pense como é que você está usando esse espaço aqui. Ele sempre me fazia refletir sobre isso. Campo e cidade são diferentes. Um pode, de repente, estar mais distante, o outro está mais perto. Você está aqui, na cidade, contando essa história. Distancia um, aproxima o outro. Faz o leitor tentar sentir isso. E outra coisa que ele fez, né, nessa história, ele falou, Sara, cria um momento, um ritmo. É como se fosse uma partitura de música, uma música que você está escutando. Tem momentos que ela vai estar mais alegre.
tem momentos que ela vai estar um pouco mais solene, e pode ser que ela esteja um pouco mais triste. Mas o que acontece? Tudo vai ter um propósito que eu estar usando ali. Inclusive, as próprias pausas e silêncios são importantes. Porque eu posso estar querendo criar na pessoa que está me escutando, gente, um sentimento de espera do que eu vou revelar no próximo passo para ela ter um tempo de acomodar aquilo e criar uma expectativa. Inclusive, a gente pode dar susto nas pessoas, né? Nessa história do Barba Azul, eu sempre dou um grito, assim, no momento que eu faço um baita silêncio. Não vou contar que eu não quero assustar ninguém aqui, tá, gente? Mas eu sei que todo mundo acorda. Se você tá com sono, você acorda na história. E daí todo mundo tem gente que fala, professora, meu coração saiu pela boca. É muito engraçado, assim. Porque às vezes eu apago a luz quando eu tô contando, assim, online. Aqui tá meio longe, né, pra pagar. Mas aí, esse dia eu tava com minha cadeira de rodinha. Assim, eu fui de um lado pro outro no quarto. De um lado pro outro. E daí, de repente, eu apaguei a luz e todo mundo esperando o que aconteceu. Eu fiz um silêncio, né? Eu dei um grito, porque era o grito da mulher desesperada pela curiosidade dela, que acaba levando ela para uma situação inesperada. Né? E todo mundo ficou arrepiado. Né? E depois dessa, todo mundo acordou, ninguém dormiu mais na aula. Então, assim, aula após almoço, gente, o pessoal vem com um sono. Então, assim, quando eu dou aula à tarde, tipo, 12:50 que começa a aula, nossa, é difícil. Porque a professora tá com sono. De noite eu não durmo, eles falando para mim, mas na hora da aula eu fico com vontade de dormir. Eu fico falando, eu sei, coisas do momento atual, né? Então, daí a gente fica pensando, poxa, esse público que vai receber essa história, qual é o horário que eu estou contando essa história? Quais são os recursos que eu tenho, sabe? Pausas e silêncios também são um recurso gratuito que eu posso utilizar na minha contação de história, na leitura que eu estou fazendo da história, sabe? Na exploração que eu estou fazendo. Intenção e verdade. Nada mais importante do que você saber o motivo de você estar contando aquela história. Que nem eu sempre falo das Mil e Uma Noites, que eu amo a história, né, gente? Da Sherazade. A história do Aladim é uma das histórias, né? Inclusive, o Aladim, ele é o herói, mas o grande mentor é o gênio, né? O gênio que ajuda ele a ser aquela pessoa. Por isso que eu falo, o papel do mentor é muito importante. Gente, o que vocês fazem é muito importante. Contar para o aluno, sabe? Fazer ele entrar naquele mundo imaginário faz toda a diferença. E na história da Sherazade, a intenção dela é sobreviver. As mulheres queriam sobreviver, porque os homens não acreditavam que existia motivo para continuar mais do que um dia casado com uma mulher. Para quem não sabe, a história nuclear é essa. E a Sherazade falou, eu vou acabar com isso. Chega dele casar todo dia com uma mulher e na manhã seguinte ele se livrar dela. Eu vou fazer um jeito de prender ele em mim e ele não vai largar. E o que ela faz? Conta a história, gente. A intenção dela é sobreviver. É fazer com que o rei Shahryar pare de fazer com que as outras mulheres morram ou ficar levando outras pessoas a serem suas próprias vítimas. E ela começa uma narrativa que não termina. E quando vai ficando interessante, a primeira história que ela conta é de um pescador, por exemplo, que está indo, que jogava a rede ao mar 4 vezes. E ele tinha uma ideia que se em 4 tentativas ele não pescasse, ele ia embora para casa dele. E daí, nesse dia, ele jogou 4 vezes. Daí você pode fazer os movimentos ali. Puxa a rede, ver o que tinha naquela rede, sabe? Olhar. Nunca era peixe. Mas na 4ª tentativa, ele trouxe uma urna. E era uma urna com uma insígnia do rei Salomão, assim, dizendo, não abre essa urna. E o que ele fez? Ele abriu a urna. Só que acontece o seguinte, na hora que ela está contando, porque tem vários detalhes que ela vai narrando, amanhã chega, amanhã alcança a Sherazade. E ela não pode contar o que aconteceu quando o Ifrit saiu, a fumaça dele, Ifrit é o nome que eles dão para gênio, foi lá para o alto, voltou, olhou para aquele pescador e perguntou, e como você desejaria morrer? E amanhã, alcança a Sherazade, ela não podia continuar a história. Então, você imagina a curiosidade que não fica a pessoa que quer saber o que vai acontecer com esse pescador. E é assim, é uma história dentro da outra. E vai ficando mais incrível. E você vai pensando, quando você acha que não é possível, vai ficando melhor. Então, as histórias, elas têm essa coisa, esse chamariz de trazer a gente, sabe? A intenção que eu tenho, o olhar que eu dou para a pessoa quando eu estou falando, o gesto, a voz, o olhar, fazem toda a diferença. Isso a gente pode trazer para as nossas relações, a forma como eu estou interagindo com as pessoas, como eu estou olhando elas, como eu estou enxergando elas. A gente fala tanto das habilidades socioemocionais, né, que é um dos grandes proponentes aqui do programa Diga, que a literatura vem para trazer isso. E a gente sabe que a internet é um momento muito difícil também, que as pessoas estão estressadas, angustiadas, com medo. Isso não é segredo para ninguém. Mas como trabalhar essa inteligência emocional? E uma coisa que eu descobri também, gente, nos livros, inclusive nos livros do programa Diga, é que quando eu acolho uma coisa difícil, um medo, uma angústia, quando você acolhe, ele encolhe.
porque eu vou dando nome para aquele sentimento. Mas quando eu resisto a ele, ele insiste. Sabe aquela coisa? Se eu finjo que não está acontecendo e coloco embaixo do tapete, não quero saber o que é a pior coisa que eu posso fazer para um sentimento. Porque em vez de eu trabalhar, como que eu vou me conhecer se eu não permito saber minhas próprias limitações, meus medos e minha angústia? Como que eu vou trabalhar o meu autoconceito a partir disso? Como é que eu vou ter empatia por alguém que é diferente de mim, sendo que eu nunca consegui entender o ponto de vista daquela pessoa? As histórias, elas nos ajudam a pensar no ponto de vista de outra pessoa. Como que aquela pessoa enxergou e lidou com aquilo? Sabe? Que nem eu falei para vocês, em vez de eu ser reativa, eu vou pensar, poxa, mas naquela história, aquela pessoa deu uma resposta diferente para aquela situação. E é isso que a gente quer trazer para o nosso aluno. A gente quer que ele olhe e pense, poxa vida, será que eu não posso responder de um jeito diferente? Será que eu não posso tentar o diálogo? Será que às vezes eu não posso dar um passo para trás, respirar fundo, pensar em ignorar aquilo naquele momento, assim? Dá um tempo para mim e depois voltar para conversar sobre aquela situação. A gente fala que é para crianças isso, mas na verdade é para adultos, eu falo por mim. Quantas vezes eu preciso colocar em prática essas coisas e não é fácil, mesmo sabendo da importância delas. Mas quanto mais eu vou deixando elas fazerem parte da minha vida, como uma coisa natural, como as histórias, como a literatura, melhor vai ser com que aquilo entre de verdade em mim. Então, gente, tem um elemento estético e a memória que as histórias trazem. Eu preparei esse material, que eu vou compartilhar com vocês, que eu já mandei para a Bianca, gente, de coisas que são super importantes quando a gente quer pensar na tal da técnica, né? Essa semana eu terminei de ler um livro que eu tô amando, gente, que é Ana Karenina, do Tolstói. E olha só, eu tive que separar um trechinho para vocês que eu pensei na arte de contar história. Quando eu li esse trecho aqui, eu falei, meu Deus, esse trecho é muito contação de história, ó. Tem uma cena que ele fala, mesmo o mais experiente e habilidoso pintor técnico não conseguiria pintar nada só com a capacidade mecânica. O que significa isso, gente? Se eu tiver técnica mesmo, para contar a história, eu sei projetar minha voz, eu consigo decorar todos os textos, eu sei a passagem, o tempo, toda a ordem cronológica, mas eu não tenho intenção, eu não tenho emoção, eu não demonstro isso para a pessoa que está escutando, eu nunca vou fazer aquela pessoa se engajar na minha história. Então, é uma verdade que parece tão simples, mas que faz toda a diferença. Então, quando eu falo de intenção, gente, é o que move e dá sentido à experiência de contar. Qual que é a intenção que você tem ao usar aquela história? Eu quero trabalhar a emoção do meu aluno, eu quero fazer ele pensar sobre como que ele pode aplicar aquilo na vida dele. Ou eu quero que ele ache que a história é legal, não sei, ou eu quero moralizar ele. Então, pensar como que as nossas intenções estão por trás disso. Conta uma certa aventura, né, do livro das Mil e Uma Noites, que um rei turco, recebeu no palácio dele um poeta muito famoso persa. E todo mundo desse palácio não falava o idioma persa. E daí que o pessoal recebeu esse poeta super famoso, esse poeta chegou para o rei e começou a recitar um poema lindíssimo para ele, em homenagem a ele. E daí o rei começou a fazer uma expressão de receber aquilo, ficou emocionado. Então, seus súditos chegaram para ele, majestade, eu não sabia que o senhor falava persa. Ele falou, mas eu não falo persa, eu não entendo nada de persa. Mas ficou, então como que o senhor entendeu o que aquele poeta falou? Estava muito claro a intenção dele. Vocês não viram que ele veio com uma intenção de me homenagear e me honrar e me trazer uma bela oferta de palavras? Como que eu não iria reagir àquilo? Então, às vezes, mesmo quando você fala outro idioma, gente, mas quando você traz a intenção daquela emoção, você já consegue ganhar metade da sua audiência, porque você faz aquilo ser verdade. Se você está com medo, você sente aquele medo nos seus olhos, você traz aquilo para você. Se você, daí 9 segundos depois, você resgata aquela criança daquele medo. Você faz ela ver que é possível, sim, mudar a ordem daquela história e entender de outro jeito. E nisso entra o ritmo, né? Que vai dando vida, passo a essa experiência. O ritmo é super importante, pessoal. Porque nunca que você vai contar do mesmo jeito a história inteira. Porque daí você é aquela tal daquela pessoa chata, que você está ouvindo a apresentação e todo mundo diz, aquela pessoa com aquela voz que fica sempre no mesmo tom, que fica sempre tentando falar do mesmo jeito. É normal as pessoas não perceberem isso nelas. Mas quando a gente pode, que nem eu falei, essa jornada de autodescoberta, olhar para dentro da gente, pessoal, olha para dentro de você e percebe. Como é que eu estou usando meus tons? Como é que eu estou usando meu tempo, esse presente que eu tenho da vida? Como é que eu estou usando ele para dar a minha aula dessa matéria hoje? Então, hoje eu vou fazer isso.
E a técnica vai ser um resultado dessa intenção e desse ritmo. Ela vai trazer esse domínio instrumental, vai permitir, né, essa atualização, vai combinar tudo isso, o que eu tenho dentro de mim e o que eu tenho fora de mim. Então, o que seriam esses recursos internos para vocês olharem para dentro de vocês, na hora que vocês forem pensar? Observação, percepção, curiosidade, sentido e humor. Como eu falei, a gente quer despertar curiosidade nos estudantes. A gente não quer que eles fiquem ali achando que aquela é a única verdade absoluta. A gente quer que eles tragam outros elementos para a gente discutir mesmo. E muitas vezes eles vão trazer coisas que a gente nem imaginaria que fariam parte da discussão. Capacidade de brincar, de correr risco, de perguntar. Flexibilidade, gente. Demonstrar que você é uma contadora, é uma professora, é uma pessoa flexível, faz com que a pessoa tenha coragem de chegar em você e te falar aquilo. Ah, eu não entendi, eu gostei daquilo. Para os dois lados, é muito bom, sabe, para a gente crescer. E contato com essas imagens internas significativas, que nem eu falo, eu gosto muito do Barba Azul porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. Né? Aquela história sempre me moveu muito. E o que seriam esses recursos externos? Sabe quando você... Aí está a questão. Quando você está pensando em trabalhar técnica em você, é o que você pode oferecer ao texto. Mas quando você olha para o recurso externo, que também tem a parte do que o texto oferece a você. O que o texto te oferece? Personagens, cenários, organização, fatos. Vai me trazendo um enredo, sabe? Vai me trazer um clima, que nem eu falei, se é aventura, se é romance. Tudo isso vai fazendo com que eu possa preparar a minha história. Eu até vi que uma das pessoas que participa do Diga, a Escola Nova Geração, lá, a Luá, ela postou no story dela essa semana. É uma coisa sobre, os inícios, né, de histórias. Por que a gente não muda um pouco? E é uma coisa que muita gente se pega pensando. Será que eu tenho sempre que começar com Era Uma Vez e terminar em Foram Felizes para Sempre? Gente, a resposta é que não tem algo fechado para isso. Mas é muito mais encantador você trazer algo diferente do que a pessoa está acostumada, sabe? Você romper com aquele horizonte de expectativas, a literatura ama romper com as expectativas. Então, às vezes, pegar uma história, localizar ela, trazer para o leitor, tanto para o mundo dele atual, trazer uma rima, uma coisa no tempo dos avós, dos nossos avós, eu adoro falar assim. Porque eu penso que a história está bem longe, mas está aqui pertinho dele, sabe? E eu posso daí inventar mais coisas, eu posso trazer outros elementos. Aqui tem alguns exemplos só, né, para a gente pensar no tempo em que não havia tempo, num lugar que não era lugar nenhum, na época em que os animais falavam. Então, a gente sempre pode repensar como a gente está organizando esse tempo. E finais diferentes também encantam, né? Lembra que eu falei que o Walt Disney, gente, o Disney, ele foi um gênio para a época dele, com certeza. Ele criou uma estrutura narrativa porque ele queria que as pessoas tivessem mais esperança no que era um padrão de família desejado naquele momento. Mas, inclusive, né, ele já morreu e tal, o fundador da Disney, mas a Disney continua aí, um império de contação de histórias. Ele traz muita narrativa pra gente, né, esse império da Disney. E para quem é mais antenado, vai lembrar do Frozen, vai lembrar da Malévola, que não é mais, agora não é mais Foram Felizes para Sempre com o casamento no final, né? Às vezes uma irmã vem lá e salva, ninguém é nem tão bom nem tão mal. Que nem a Elsa, às vezes tem um momento que ela parece que ela é uma vilã no filme, mas descobre que ela não é. Então, assim, é isso que os livros do Diga, gente, eles trazem. É por isso que a gente selecionou esses livros para vocês. Não é para trazer um personagem nem perfeito e nem aquele vilão, entendeu? É humanizar. Humanizar a literatura, trazer personagens reais e que a criança pode se identificar e pensar, poxa, eu tô ali naquela história, eu posso me identificar com esse personagem, eu podia estar ali fazendo aquela escolha. Então, assim, e trazer essa verdade da nossa época. A gente sempre tem que ter um olhar de contextualizar. Eu vou pegar um óculos do século XX, mas é óbvio que eu vou olhar daquele jeito para a história. Charles Perrault, quando ele fez a história dele alguns séculos atrás, os irmãos Grimm, um está na França, outro está na Alemanha, o Hans Christian Andersen está lá na Dinamarca, a gente está aqui no Brasil, a gente está vivendo uma pandemia. Como que eu posso trazer uma história? Tem alguma história que eu posso trazer nesse momento? E a resposta é sim, gente. Eu até vou deixar essa história que é o Leão e o Pássaro como grande sugestão se você quer trabalhar a convivência na pandemia. Essa história faz a gente repensar aquela convivência inesperada. Quando você menos imagina, aparece alguém ali que você sente no primeiro momento, poxa, eu perdi minha liberdade, eu tenho que ajudar essa pessoa que se machucou. Mas estabelecer um novo laço, descobrir uma outra possibilidade de olhar aquele problema como algo que faz parte da jornada. Então, aqui nós temos alguns finais diferentes, porque eles encantam, que daí você quebra aquela espera do aluno naqueles finais diferentes. E o Celso Fisto, ele traz também, tem um livro muito legal dele, gente. Por que a história emociona você? Por que você vai contar aquela história? Você quer porque você está com aquele horário livre? Ou porque aquele texto te emociona, te toca de alguma forma?
E estudar a estrutura do texto é importante. Não tem uma fórmula mágica, mas quanto mais a gente conhece as histórias, melhor a gente vai transmitir ela para as pessoas. Quanto mais eu leio, mais repertório eu vou ter. Todo mundo aqui tem um repertório diferente, tem experiências diferentes, crenças diferentes de vida. Só que a gente vai se influenciando e sendo influenciado. Até que ponto eu estou influenciando, trazendo isso por meio de minha narrativa? Até que ponto eu estou resgatando algo de bom ali? Então, a gente vai pensando na adequação ao público e ao local. O que eu estou fazendo é uma adequação. Eu poderia contar várias histórias das 1001 Noites, mas eu vou ficar 1 hora falando aqui só da primeira para vocês. Então, eu pensei, poxa, eu vou cortar partes ali, eu vou trazer algo que seja importante. Eu preciso adequar, porque eu estou falando com mentoras aqui, com mentores, com aquelas pessoas que estão cuidando ali, gente, do filho do Ulisses, do nosso herói, tô brincando. Que estão cuidando das crianças, adolescentes, que são aqueles lá que já são o presente, eles não são o futuro, eles já são o presente. Eu sempre penso nisso. A gente tem o dia de hoje, é o melhor dia de todos, é o momento que eu tenho. Por isso que ele chama presente. O que eu estou fazendo com ele? A melhor forma, gente, de eu presentear o meu futuro é dando tudo ao meu presente. Porque daí, lá no meu futuro, eu vou colher o quê? O que eu estou plantando hoje, que é o que eu tenho. Então, usar o corpo, gesto ilustrativo, que nem eu falei, o povo que faz Libras, nossa, é ótimo para contar história, né? Porque eles fazem umas expressões assim faciais maravilhosas. Eu acho que é uma grande sugestão para a pessoa que quer contar história fazer Libras. Porque a pessoa fica com aquela. Gente, é muito expressivo. E eles usam um espaço assim, ó. Eu acho que quem é intérprete tem que fazer sempre um curso para usar esse espaço. Eu fico imaginando como eles conseguem usar de formas diferentes os formatos, os gestos. Então, assim, é uma dica para todo mundo fazer curso de Libras. Com certeza ajuda a gente a ter mais consciência do nosso corpo. Voz, timbre, altura, ritmo, intensidade, olhar para o público, né? Olhar para aquela pessoa, olhar para todas as pessoas quando estão numa sala de aula. Né? Na aula online eu sei que isso é mais difícil, mas ainda assim, e uma coisa que marca muito a história, gente, é a espontaneidade. Por que é tão legal você ouvir uma história antes de você ler uma história? Lembrando que são coisas diferentes e nenhuma é melhor, nenhum pior, são diferentes, né? Mas é por causa da espontaneidade. Quando eu conto aqui uma história para vocês, eu tô olhando para vocês, eu tô marcando o tempo, eu sei quando eu vou dar pausa. Eu sei quando vai vir aquela nova aventura, o desafio. Eu tô controlando passo a passo o que vai acontecer. Quando eu tô lendo, eu faço isso também, mas eu já trago uma imagem pronta, que também não é um problema. Mas, de repente, eu posso construir, num primeiro momento, uma contação de história com aquele meu aluno, com aquela pessoa que eu quero contar a história, com aquela criança, e trazer o livro para reforçar aquilo. E uma coisa que a gente trabalha muito nos planos do Diga é o momento antes, durante e depois. Então, a gente tem vários momentos, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ter consciência dos momentos que eu tenho quando eu estou contando uma história. Antes de começar a história, eu já estou trabalhando a história. Né? Hoje eu estava fazendo uma sessão de uma dinâmica, de um trabalho que eu tenho que fazer, com o 5º ano de uma escola que participa do Diga, inclusive. E eu estava só contando a história para eles lá, né? Eu falei, tipo, nossa, será que essa história deve ser passada já, né? Bisabia e Bisabel. Levei lá a história, que era o plano 2. E não é que os alunos queriam me trazer foto da avó deles? Né? Eles, professora, pelo amor de Deus, eu quero trazer uma foto da minha avó, porque essa menina ela encontra a foto da bisavó dela. E daí foi muito engraçado, porque eu não tinha planejado isso. Então, a espontaneidade, a naturalidade da história faz com que coisas que você não escolheu que acontecesse, que você não sabia. Todo mundo tem um pouco de imprevisibilidade ali, quando você está dando uma aula, quando você está contando uma história. Então, vem elementos e coisas que você não tinha planejado. E elas não são ruins, só que aí você vai o quê? Somando com ela na história. E daí chegou uma hora que eu deixei eles contarem. Eles queriam me contar. E, professora, eu aqui, ó, no colo do meu avô. Olha eu aqui, como é que era. Olha, professora, como essa foto era diferente. Essa foto aqui é de, tipo, 8 anos atrás. E eles comparando com as fotos de hoje no celular. Eles queriam me mostrar. Então, assim, a espontaneidade, ela traz uma naturalidade do momento. Ritmo, clima, memória, credibilidade. Gente, você é a testemunha ocular da história que você está contando. Você leu ela, você sabe sobre ela, é você que vai narrar ela. Então, você está lá dentro como Sherlock Holmes, você está, tipo, vivendo aquilo lá. Você vai conseguir trazer aquela verdade no teu olhar. Então, confie que você é a testemunha sobre aquela história. Pausa, silêncio, que eu já falei, né? E elemento estético, vou transformando num espetáculo. Mas não é um espetáculo que eu preciso de uma plateia grande, eu preciso de pessoas que estão interessadas na minha intenção. E a pausa, aqui, como eu tinha falado para vocês, já, o ouvinte, gente, ele tem que estar pensando. E agora? O que será que vem agora? É muito importante você trazer a pausa. Ela vai romper ali com o inesperado. E daí, agora, algumas dicas finais, assim, já também, que eu tentei planejar para não ficar tão longo, gente. Quando eu faço a escolha de textos, né? A gente tem toda uma escolha de textos já selecionados para vocês,
para ajudar, como a gente falou do Diga, mas nos próprios livros do Diga, você pode escolher qual que você vai trabalhar primeiro, qual que você vai trabalhar depois. Poxa, eu quero trabalhar uma questão intergeracional, que nem eu falei para vocês. Vou pegar da estátua diferente. E esse livro é tão legal para contar, gente, que tem vários momentos que ela fica petrificada. Imagina você fazer com os alunos isso. Estátua, eu fiz com os alunos antes da pandemia, eles amavam. É muito legal, você traz uma dança ali, você traz um olhar diferente, você mistura alguns outros elementos, sabe? E daí você vê pessoas de várias faixas etárias vindo trazer dicas para como lidar com aquele problema dela. E os alunos também trazem as dicas dele, como é que funcionaria para você deixar de ser uma estátua ali na história, sabe? Ah, eu quero trabalhar as emoções. Ah, eu tô com um desafio aqui. Alguém passou por uma perda. Vou pegar o livro vazio, né? A Júlia, ela ressignifica as perdas dela nessa história. Inclusive, esse livro é tão bonitinho, gente, que ele vem até com, ó, eu acho assim, ele tem um acabamento. A Ana Llenas é uma escritora fantástica. Tem 2 livros dela já no catálogo do Diga, que é esse e O Monstro das Cores. Então, excelente, gente. Ela trabalha muito, né? Eu sigo ela, assim, com o diário de emoções, e como que você pode registrar isso, como isso vai afetando o desenvolvimento das crianças e dos adultos também. Faz bem para a gente poder narrar o que está acontecendo, como eu estou mudando, sabe? E quando eu falo decorar, gente, os gregos diziam que era de coração. Sabe? Quando eu sei de coração, então não é só uma coisa mecânica. É isso que eu falei, não é um ato mecânico. É quando eu olho para aquela história, eu vivo com paixão ela, eu sei ela de coração. Isso é decorar de verdade, certo? Então você pega, dorme com a história, gente, seleciona aquela história que você gosta, cria uma história de chupatinhas para você. Aproveita um monte, né, que tem agora que eu falei do catálogo Diga, pega uma lá que você mais gostou e começa a conviver com ela, toma café da manhã com ela, vai dormir com ela, conta ela para a pessoa com quem você mora, conta ela para o seu primo, e na hora que você vai ver, a história ela vai ganhando uma nova forma. Ela vai ganhando um novo sentido, um novo contexto, e daí vai ser tão natural para você contar aquela história, que daí vai ser decoração mesmo, igual eu falei aqui. Então, o ensaiar vai ser, na verdade, na convivência, você contando ali para as pessoas. E acreditem, os alunos eles começam a contar para os pais dele, a história que a gente conta para eles. Recebi 2 mensagens essa semana de um pai contando para mim, meu Deus, mas meu filho ficou contando aqui no café da manhã, ele queria, tipo, falar sobre isso. Então, é muito engraçado você ver eles contando. Eles querem se tornar os contadores de histórias. Esse que é o papel de um mentor. Você serve como modelo, você conta para alguém que vai replicar essa história para outras pessoas. E o que é essa paisagem, né? Que é importante, gente, construção da imagem. Lembra que eu falei casas no campo e na cidade? Eu nunca mais esqueci quando esse professor chegou para mim e falou, né, que eu tinha que marcar isso no meu espaço. Quando eu estou na escola, eu posso ter um espaço maior. Eu tenho uma sala de aula, eu tenho uns alunos na minha frente, eu posso andar na sala de aula, não sei como é que vai ser agora, também esse retorno, mas eu posso criar um clima ali para a escola. Eu pegava o quê? Um elemento, uma chave. Tem uma outra história que é o pote vazio do Diga também, que eu contei ano passado. Eu peguei um botão para ser a semente, por exemplo. Ah, eu queria falar da semente que o imperador deu para o pessoal. Então, você pega algumas vezes, você pode pegar alguns elementos simples. Eu vi que tem bastante gente aqui do grupo que trabalha com fantoche. Eu achei super fantástico isso. É uma coisa que eu não tenho experiência, mas imagina como que você não pode usar, gente, as histórias e contar elas com fantoche. É um outro universo, é um outro mundo que você pode trazer ali para ele, para o seu ouvinte, né? Então, você que vai dar o tom do que o seu ouvinte vai escutar. Você vai dando vai criando para ele, você vai entretendo ele. E essa é a verdade que você vai trazendo nessa história. Os personagens, gente, você tem que pensar que tem uma qualidade, temperamento, energia, intenção. Que nem quando eu falei do Aladim ali, que eu gosto muito dessa história, que é uma das mil e uma noite, o Aladim, ele, assim, é um personagem bem diferente do Gênio, como eu falei para vocês. O Gênio tem mais de 1000 anos de idade. O Aladim, ele é super imaturo. Então, assim, o mentor vai ajudando ele a construir a personalidade dele. É muito legal ver que eles são bem diferentes, mas os dois se influenciam. Porque o Gênio, o Ifrit, ele precisa ver algumas coisas na vida dele, rever, porque ele está muito tempo parado lá. E o Aladim precisa entender que não é só aquilo que ele quer na ambição. Então, os dois eles vão se juntando. Tem muito disso nas histórias. O mentor, que influencia o personagem, a jornada do herói, quem vai aparecendo no meio do caminho. Sempre tem uns elementos que vão te ajudando, as pessoas que vão te ajudando. Como que eu vou construindo isso, sabe? Então, é uma construção individual de cada pessoa, e você pensa que o teu ouvinte também está construindo isso para ele. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês praticarem, é uma dica, tá? Então, pensa como que vocês podem fazer mais ou menos isso aqui. Insígnia, exercício de observação. Você vai pegar uma história que você gosta muito, ou vai escolher uma história agora, pensando já que, né, tem várias histórias que vão chegar na escola de vocês, vão pensar, poxa, eu vou pegar uma história. Eu vou pensar qual que é a insígnia dessa história. Que nem quando eu falei lá do Barba Azul, é a curiosidade. É a grande insígnia, é essa proibição, tipo,
Por que que naquela época uma mulher não poderia saber de algumas coisas? Tem essa questão aí. Aí eu vou anotar as pausas observadas. Quando que você pode dar pausa nessa história? Será que tem momentos que é importante esse silêncio, de eu criar uma expectativa em quem está me escutando? Como que eu treino isso? Eu dou alguns segundos, eu paro, eu olho para o lado. Com a mudança de ritmo. Tem momento que a pessoa tá eufórica demais, super feliz ali, nossa, tipo, tá participando de um casamento, mas tem outro momento que ela tá presenciando uma crise ali. Ela não vai estar reagindo do mesmo jeito, pessoal. Eu tenho que mudar esse ritmo aí, eu tenho que dar um ritmo para minha história, certo? Quando você ouve um sertanejo, não é igual quando você ouve um rock, certo? São ritmos diferentes. Então, pensa, qual é o ritmo que eu tô dando para essa parte da história? Vai distribuindo a parte em ritmo. É muito legal fazer isso. Construção do cenário. Que nem eu falei, eu tô numa escola, eu tô no campo, eu tô na cidade. Onde é que eu tô? Eu tô na aula digital. É esse espaço que eu tenho. Como que eu vou usar eles? E as repetições. Tem repetições que elas fazem muito sentido para enfatizar uma parte e pode ser construtiva. Poemas usam muito esse recurso. Então, se tem repetição, como é que eu estou usando essa repetição? Eu quero enfatizar aquilo lá. E para encerrar, gente, essa fala do Celso Sisto, que eu gosto muito, né? Mas não basta boa intenção para fazer arte. A arte de contar exige um fazer anterior, um preparo, um domínio prévio, um conhecimento, estudo, ensaio, profundidade. E é, evidentemente, exercício de longo prazo. A arte de contar histórias é também a arte de não fazer concessões. Contar bons textos, contar tendo preparo, contar para ir além do que se conta. No mínimo, a técnica e emoção. Técnica e repertório, na ordem que se preferir. Então, gente, eu quero que vocês pensem, especialmente nesse final aí, técnica e emoção. Eu não posso ser só mecânica quando eu estou contando. Lembra? Não adianta nada eu ter todos os instrumentos na minha mão e eu não saber como transmitir isso com emoção. E repertório, quanto mais histórias eu tiver, mais eu vou interagir com o meu público. Vai ser bom pra gente. Eu trouxe umas razões para contar história, a gente fica aí de dica para vocês também, desenvolver a capacidade de vocês. Faz bem para a gente contar história, faz bem para a gente ler história e compartilhar. Lembrando, é um peão em movimento. Só está em movimento quando eu estou compartilhando com alguém. Muito obrigada, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou parar aqui agora. Ups. Espero não ter passado muito do horário. Opa. Obrigada, Sara. Maravilhosa. Adoro ouvir você falar. Dá um show sobre a contação de histórias. E só queria aproveitar também para mostrar para vocês aqui que, inclusive, o nosso intuito hoje, né, em trazer a contação de histórias foi falar sobre a nova organização dos planos de ensino. Então, lá no site do Diga, né, na área da biblioteca aqui, nós estamos sempre inserindo os novos planos de ensino, os novos recursos. Então, os planos de ensino agora ficaram, né, como se fossem compilados, né, que nós chamamos de caderno pedagógico. Então, esse caderno pedagógico, aqui, ó, dentro da biblioteca de recursos, né, nós temos aqui, ó, todos o guia, mini guia, planos de ensino, os cartazes, a música. Então, aqui na parte dos cadernos pedagógicos, nós temos os 3 frentes principais, né? Do Diga, do programa básico do Diga, o do líder de Diga, que são para os estudantes mais velhos, que já passaram pela formação inicial do Diga, para a gente estimular também comportamentos, liderança pró-social, né? Que eles tomem a frente e ajudem na resolução dos conflitos. E as lições que podem ser enviadas para casa do Diga em Casa. Então, aqui tem a possibilidade, né, de fazer a impressão e se acharem necessários fazer as divisões, então ir mandando as lições aos poucos, né, são propostas diferentes. Enquanto aqui os do Diga foram pensados para ser aplicados pelos professores, pelos educadores em sala de aula, os do Diga em Casa são pensados, não há necessidade dos livros, né, são as atividades para que as crianças possam fazer em casa, com as famílias. Então, lá na biblioteca vocês conseguem ir explorando também quais são os livros indicados, a Sara, aqui ó, em outros. A Sara apresentou alguns aqui da caixa, né?
mas nós temos... Opa, deixa eu voltar. Então, temos o pessoal mandando no chat parabenizando, Sara. Fantástico. Gratidão, maravilhoso. Enfim, gente, e que bom que nós estamos aqui. Mas acho que a gente está, digamos, nessa trajetória feliz, assim, por cada vez mais próximos, cada vez mais fortes juntos. Muito obrigado mesmo. E ótima restante de quarta-feira. Não sei se Bianca, alguém quer mais compartilhar uma notícia. Mas se não, acho que, né, continuamos lá a conversa no grupo lá que o Bianca está mediando e obrigado. E parabéns novamente, Sara. Amei escutar, aprender contigo sobre contação de histórias. Obrigado. Estamos tudo junto, gente. Eu que agradeço a todo mundo por ter escutado e participado. E tragam as crianças contando, eu acho que vai ser legal. A espontaneidade